Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, de novo, mais uma pré-análise de dois jogos muito importantes. Isso mesmo, muito importante para o Campeonato Brasileiro, né? Chegando na reta final ali, muitos times querendo avançar ali para o G4, outros querendo escapar da zona de rebaixamento, ficar cada vez mais distante, né, da zona de rebaixamento. Então tem tudo aí para ser um bom jogo, tá? Um bom mesmo, um bom jogo aí. Vamos falar sobre esses dois jogos. O primeiro jogo é o jogo do Santos e Curitiba. Tô aqui no site da Aposta BF, onde fazemos nossas operações, onde roda nosso casal, o Casal Bot. Vou deixar depois na descrição aqui, se vocês quiserem conhecer aqui, entre, se cadastre ali, uma excelente exchange para você fazer suas operações. E olha que interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Uma coisa muito bacana que a Aposta BF tem. Ela tem várias ferramentas, mas eu vou dar uma palhinha em uma só para vocês. Olha que interessante. Vou entrar aqui em Extra rapidinho, tá? Aqui eu tenho o BF Scanner, aqui eu tenho o BF Stats, tenho BF Odds, Automatiza Bet. Depois vamos fazer um apanhado bem legal para vocês aqui. Vou entrar aqui no Scanner, ó, BF Scanner. Cara, que é uma ferramenta sensacional. Aqui eu tenho o ao vivo, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer o scannerzinho, tem toda a parte de estatística, olha, pressão, que é pressão 1, pressão 2, supremacia, estatística XG, né? Cara, depois eu faço um vídeo aqui mais completo explicando cada um desses pontos. Bom, vamos lá. A nossa intenção hoje é fazer uma pré-análise. Tem dois jogos. Olha que interessante. Tem até aqui, ó, dois jogos aqui, ó, Santos e Curitiba, né? Tô pegando para vocês aqui. Deixa eu só dar uma aumentadinha na tela. Eu tenho agora hoje, né, um baita de um jogo às 9h30 entre Santos e Curitiba e depois às 7 horas eu tenho um jogo entre Vasco da Gama e Internacional. Vamos ver o que que o mercado espera para esse jogo, tá? Vamos ver o que que o mercado espera para esse jogo. Aqui, ó, só para ver o que que o mercado espera esse jogo, vamos pegar o Santos, né? Primeiro vamos falar sobre o Santos. Tá? O que que o mercado espera para esse jogo? Né? Lembrando o quê? Que o Santos, vamos falar um pouco aqui, né? Lembrando o quê? Que o Santos, até vamos ver aqui, ó, nível didático, né? Vamos entrar aqui, ó, olha aqui que legal, que consigo ver a classificação, né, do Santos. Vou aqui, ó, em mais em geral, ó. Santos aqui, ó, na 18ª colocação, seguido do Curitiba. O Santos perdeu o último jogo. Se a gente for analisar aqui na liga, o Santos perdeu o último jogo, tomou aquela pancada do Internacional. Quem, né? Se vocês lembram, ele tomou aquela pancada do Internacional, foi jogar fora, enfrentou o Internacional e tomou aquele 7-1. Vários memes aí na internet rolando. Então o Santos está bem. A situação do Santos é bem drástica, tá? Um time grande aqui de São Paulo e nunca caiu na Série B, mas tá com uma probabilidade muito alta. O time do Santos está muito apático, tomou aquela pancada, aquela. Então é um jogo assim, pra mim, é uma final pro Santos. Você vai pensar, final contra o Curitiba. Porque se a gente for analisar a classificação em relação à pontuação, olha o Santos, né? O Santos aqui, ele tá com 30 pontos, já o Curitiba tá com 20 pontos. Vamos ser sinceros, o Curitiba tá mais distante ali, sair dessa zona de rebaixamento. Lembrando que temos 10 jogos, contando com hoje, são mais 10 rodadas para o Santos. Então vamos colocar que, né, tem jogo aí 30 pontos. Dá para o Curitiba sair? Lógico que dá, só que ele está a 10 pontos de distância do Santos e do Vasco, que são os dois times ali que estão na zona de rebaixamento. Né? O Vasco vai enfrentar hoje o Internacional, que depois vamos falar um pouco sobre isso. Só que para o Santos jogar em casa e fazer ali o dever de casa, os 3 pontos, cara, ele vai ter que disputar isso aí como se fosse uma final. Jogadores muito bem concentrados ali antes do jogo, dedicados a querer buscar essa vitória. E pro Curitiba, cara, pro Curitiba pra mim é tudo ou nada também, né? Vai ter que fazer uma sequência aí absurda de jogos aí, de pontuação, de vitórias. Tá mais complicado pro Curitiba? Tá muito mais complicado pro Curitiba. Mas a probabilidade, cara, 99% tem 1% de chance, então tem chance de sair da zona de baixamento. Então acho que o Curitiba vai buscar um pouco isso. E o Santos vai controlar o jogo, tentando buscar ali o jogo, finalizações, e o Curitiba tentando dar uns contra-ataques, tá? Dito isso, vamos ver agora o que o mercado espera para esse jogo, né? Eu tenho aqui já um favorito, né? Um favorito fraco,
né? Uma odd acima de 1,70. Eu tenho um favorito fraco, porque o Santos vai jogar em casa, tem a sua necessidade de vitória. Eu tenho a zebra, que é o Curitiba, numa odd de 5,70 e um back empate a 3. É atrativo esse back Santos? É atrativo esse back Santos? Podemos ver, vamos abrir aqui o Sport BI, nosso sistema de pré-análise, vamos ver como foi a jornada do Santos no campeonato, no decorrer, né, desse até agora, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma analisada muito rápida aqui, ó. Brasil, temporada atual, Série A do Campeonato Brasileiro. Desempenho, se você for analisar, tem um desempenho assim horrível, né? Porque eu tenho aqui, ó, ele venceu 5 e empatou 5. Então buscar, né? E perdeu 4. Então vamos colocar os pontos no. Cara, o Santos tem a necessidade de vitória. Tem jogos que ele ganhou em casa. A torcida, eu acredito que a torcida vai empurrar o Santos, vai estar lá presente para prestigiar, para empurrar. Então o Santos precisa esquecer aquela pancada que ele tomou de 7-1 e acordar de fato agora para sair dessa zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo muito pegado, muito estudado. E o Santos precisa dominar as ações dentro de campo. Porque não tem uma campanha muito horrível dentro de casa. Ele tem 5 vitórias, perdeu só 4, né? E mais empate. Dito isso, vamos ver como que tá o Coritiba jogando como visitante. Ó, olha a campanha do Coritiba como esse tá horrível. Perdeu 10 vezes, ganhou. Então, pro Curitiba, às vezes você tentar buscar um lei, você tem medo de buscar um lei Curitiba, ou um handicap ali, menos 0,25 pro Santos, que o Santos empata é meio red. O Santos precisa da necessidade da vitória. O Curitiba foi bastante goleado. Se eu pegar aqui, ó, não tá vendo aqui, eu tenho o placar exato? Ó, aqui eu tenho o placar exato. 21% o Curitiba sofreu goleada, cara, é muita coisa. Beleza. Clicar aqui, foram 3 jogos, né? Como o sistema é completo, né? Ó, tomou uma goleada pro Vasco, pro Botafogo e pro Grêmio. Então, é, por isso que o mercado, ele meio que precificou, se a gente for analisar, ele meio que precificou um favorito fraco, o Santos. A depender como o Santos entrar em campo, se o Santos vai vir com o time completo, essa odd, se o Santos começar bem, você pode ter certeza que essa odd ela vai oscilar ao seu favor. Ela vai cair. Assim, né? Ela vai cair, ó. Ela vai vir e vai começar a cair, ó. Ela vai sair de 1,73, pode chegar até 1,66. O Santos entra com tudo em campo, tá? Agora, se eu for analisar mercado de gols, né? Mercado de gols, o over 2,5 FT. Mercado, olha como o mercado ele está com uma certa dúvida. Olha aqui o over 2,5 junto com o under 2,5. 100% praticamente. O mercado vai levar para o live. Não tem como discutir. Vai levar para o live. Se eu for pensar nisso, vamos olhar aqui rapidamente aqui a questão de médias e frequência de gols do Santos jogando em casa do campeonato. Será que é uma média boa? Será que é uma média ruim? Depois a gente pode olhar os últimos 5 jogos. É mesmo para a gente ter um panorama e também olhar um pouco do Curitiba, né? E é tudo uma pré-análise, não é chegar para vocês e falar assim, a odd tal tem valor ou não tem valor. É, eu- o pilar das apostas esportivas é você ter uma pré-análise muito bem fundamentada. E se você é Panther, ainda, muito mais ainda, né? Agora tem muito Panther que leva pro live, né? E aí espera uma odd valorizar, espera ver como que tá o comportamento do jogo. Então, vamos ver o Santos. Deixa eu ver o Santos, vamos lá. Deixa eu carregar, Santos 14 jogos.
A média do Santos como mandante tem que ter uma média boa aqui, ó, 1,64 de gols marcados e gols sofridos 1,7. Frequência de gols, se eu for olhar aqui a incidência do over 1,5 FT, ó, 85%. Aqui são gols feitos e gols marcados. Desculpa, gols feitos e gols sofridos, tá? Olha a incidência do over 2,5, 64%. Por isso que o mercado está com uma certa dúvida. Depois a gente vai ver os dados do Curitiba. Agora, se eu for olhar a frequência, porque é muito importante olhar a frequência. 28% aqui ó, da frequência de gols, o Santos não fez gol em casa. De 14 jogos, quanto que isso corresponde, né? 28%. Ó, 4 jogos. Baixo. Baixo de 30%. Eu gosto muito baixo, abaixo de 30%. Que foram jogos, ó. 50% aqui foram 2 jogos, foram 0-0. Não é que não teve gols, é que o Santos não fez, né? Depois um joguinho e outro aqui, tá? Agora a defesa do Santos. Ela é permissível tomar bastante gol? Ou pelo menos um golzinho? Tá vendo que tá bem aqui, ó? 21% o visitante não conseguiu fazer gol nele. Que corresponde a quantos jogos? 3 jogos. Gosto também, eu gosto abaixo de 30%. Bem legal. Ou seja, o Santos é uma equipe que marca razoavelmente e também ele é permissível que sofra gol. Agora vamos ver os dados do Coritiba. Aqui eu tô dando só uma pincelada, tá, pessoal? Senão o vídeo fica. Vamos pegar o Curitiba, né? Vamos ver o Curitiba como visitante. Curitiba como visitante, o que vocês percebem? Que ele sofre muito mais gol. Olha aqui a média de gols sofrido dele. 2,64. Média de gols no jogo, 3,70. Média de gols do visitante, um golzinho só. Feijão com arroz. Pelo menos um golzinho ali o Curitiba faz fora de casa. Tanto é que isso reflete aqui na frequência de gols. Olha a frequência de gols aqui, ó. Do Curitiba. 64%, um golzinho. 64%, um golzinho. E olha a incidência de BTTS5 quando ele jogou como visitante, ó, 85%. Tá? E o mandante, conseguiu fazer bastante gol nele? Ó? Óbvio que sim, né? Olha a maior incidência aqui, ó. 3 gols, 42%. Quanto que corresponde? Ó? 6 jogos. Bastante. E um jogo. Quantos jogos aqui que o mandante não conseguiu fazer gols nele? Um joguinho só, o Coritiba não tomou gol, que foi 0-0 quando jogou como visitante. Então, médias boas para você pensar em over. Tá? Depois a gente vai falar um over mais 2,25 pela necessidade absurda do Santos. E também o Curitiba, se enxergar a esperança no final do túnel, ele precisa também entrar com a cabeça erguida e ir para cima do Santos. Né? Agora, se eu for analisar o mercado de over HT, que muitos gostam, né? Over HT, o que o mercado, ó? Opa, o mercado tem uma expectativa baixa, mas tem uma expectativa de pelo menos um gol no primeiro tempo. Gosto muito abaixo de 1,45, tá? Gosto abaixo de essa odd aqui, ó, abaixo de 1,45. Existe uma expectativa aqui de o mercado acreditar em gols no primeiro tempo. Dito isso, o que a gente pode tirar aqui sobre o head-to-head? Vamos confrontar os dados dos dois agora, a gente vai ver o que? Em relação ao mercado de gols, melhores momentos, vamos confrontar um pouco aqui essas duas equipes. Vou colocar o Campeonato Brasileiro. Over 2,5 a gente já viu. Olha a incidência de over 2,5 quando o Curitiba joga como visitante, gente. 86% quanto vem 64%. Ah, Elton, então, poxa vida. Isso quer dizer que o Curitiba, aquele over 2,5 ali tem valor. Calma. O mercado tem dúvida. Né? Aquilo que eu te falei, o mercado tem dúvida. Por quê? Pela pancada que o Santos tomou de 7-1.
Como é que o Santos vai vir para esse jogo? Psicológico dos jogadores, sabendo a necessidade absurda de vencer. Jogar sob pressão é muito difícil, todos sabem disso. Mexe com o emocional dos jogadores. Calma. Marcou primeiro. Os dois times muito ruins aqui. Quem marcou primeiro? 29% para um lado contra 21% para o outro. 4 jogos, 3 jogos. Sem sofrer gols no EVT, ó, 21% só contra 7. Então sofre muitos gols. E também sem marcar gols, times que marcam gols. Olha que interessante. 14% de 2 jogos, só o Curitiba não marcou gols. Dados para você ficar esperto. Agora, em relação ao over 0,5 HT, você percebe que tem o 70, que é separadamente, tá? 79% por Santos, gols marcados e sofridos, e 86% pro lado do Coritiba. Isso é um gol ali. Por isso que o mercado precificou uma odd ali, tá abaixo de 1,40, 1,41. 41, né? Agora vamos fazer aquele cruzamento que eu acho bem interessante. Sem sofrer gols no HT, 36% e o outro 36%. Sem marcar gols no HT, né? 50% e 57%. Eu gostaria muito que essa faixa estivesse aqui abaixo de 50%. Gostaria muito. Então, por isso que, ó, vamos lá, então por isso que tá ali, ó, a 1,41. Por quê? Porque se tivesse abaixo de 50%, aqui, 42, 38, eu teria um time que marca bastante contra um time que sofre bastante. Aqui vice-versa. Mas é um dado para você ficar esperto. Quer dizer que não vai sair gols no HT. Tanto é que se olhar um dos melhores momentos do Santos, é aqui, ó. Minuto 16 a 30 de gols sofridos. Desculpa, vamos ver gols marcados aqui, ó, em cima. O melhor momento do Santos, ó. Se você for analisar, ele é bem dividido, ó. Do minuto 15, 17, do minuto 16 a 30, do 31 a 45. E sofridos, olha. Você percebe o quê? Que o Coritiba, ele sofre muito gols no final do primeiro tempo. Olha aqui, ó. Quando joga como visitante. Dito isso, vamos só passar aqui rapidamente. Vamos analisar as probabilidades das equipes, né? Vamos ver um pouquinho sobre CV, médias e CV, né? Coeficiente de variação. Lembra? Quanto mais próximo de zero, mais confiáveis são os dados. Então vamos lá, eu tenho o Santos, né? O Santos, melhores dados, ó, porque eu falei para você, olha a incidência do over 1,5, 90%, 75% e 83% sair pelo menos um gol no primeiro tempo, né? E o BTTS sim, 75%. Agora, se eu entrar aqui, consigo. Tenho vários aqui, aqui eu tenho todas as médias aqui do HT, senão o vídeo fica longo. Eu vou pegar logo do FT. Também tenho parte de escanteios, todos os dados probabilísticos também de escanteios, tá vendo? Então vamos entrar aqui no FT. O que nós temos aqui? Interessante. As médias de gols nós já vimos, né? Eu tenho aqui os últimos 5 jogos. Média de gols marcados do Santos com uma 1,60, uma média boa. E do Curitiba, 1,20, uma média boa, um golzinho. E o coeficiente de variação do Curitiba é muito bom, 0,37. Já do Santos, tá 0,90, quase batendo 1. Eu gosto abaixo de 0,70, mas bom para ficar de olho. Média de gols sofridos. Percebe que nos últimos 5 jogos, olha como o Curitiba sofreu gols e olha como o Santos sofreu gols, principalmente nessa pancada que ele tomou ali do Internacional, né? Mas aqui é comandante. Desculpa, falha minha, que é comandante. Senão seria visitante. E os coeficientes de variação é muito bom, 0,60 e aqui 0,53. Então, bom para você ficar esperto ali pro mercado de gols, tá? Dito isso, o que nós podemos pensar aqui em linhas, né? Qual a linha o mercado está precificando? 2,5. Você pensar no 2,25 ou, por exemplo, se o jogo não começar legal,
começar muito truncado, o jogo começar. Cara, o jogo tá muito, muito, muito bom. Tá lá e cá. Pense nessa linha aqui, mais 2,25. Uma cotação acima de 80 ou 85, tá? Ou se o jogo começa bastante estudado, vai demorar para valorizar essa cotação, tá? Porque se eu pego quanto que tá o over 1,5 FT? 1,33. Se você tiver, se o jogo não tiver legal, espere valorizar esse over 1,75. Mais 1,75 no modo de acima de 1,70. Mas o jogo tá legal, Elton, mas eu quero ser um pouquinho mais conservador. O jogo tá legal, mas não tá com toda aquela intensidade. Então espere valorizar o over 2. 2 gols é void. Numa cotação acima, tá? De 1,70. Para esse jogo, como a gente não sabe como o Santos vai se comportar, pelo menos tanto é psicologicamente como ter tomado aquele 7-1 do Internacional, o que eu vou esperar para esse jogo? Vou levar para live. O que me interessa muito, muito, muito é essa linha de gols aqui mais 1,75, acima de 1,70. Caso isso não aconteça, o Santos ele tá jogando muito, o Curitiba tá tendo espaço para contra-atacar, eu vou aguardar, eu vou entrar nesse over mais 2,25, tá? Acima de 1,85, beleza? Não vou aqui explorar mercado de handicap, muito menos aqui explorar algum possível back Santos, porque vai ser um jogo, do meu ponto de vista, aqui mais difícil, né? Então esse é o jogo das 9h30. Outro jogo muito interessante, vamos analisar, é o jogo do também jogo vida ou morte, se eu posso dizer assim. Jogo tudo ou nada, uma final aqui para o Vasco. Vasco, se a gente for analisar aqui, ó, olha o Vasco, 17ª colocação com 30 pontos. E o Internacional tá aqui, ó, com 35 pontos. O Internacional, se a gente for analisar, ele tá só 5 pontos fora da zona de rebaixamento. Como eu disse, tem 30 pontos ainda a ser disputados, ou seja, 10 rodadas. Contando com essa, são 10 rodadas. Então também é um jogo que o Internacional ele não pode bobear. E diz os matemáticos ali com 42, 45 pontos você se livra da zona de rebaixamento. Ou seja, tem 10 pontos aí, vamos colocar 45, são 10 pontos ainda o Internacional conquistar para ele sair de fato da zona de rebaixamento. Já o Vasco precisa de 15 pontos aí para se livrar de fato da zona de rebaixamento. O Vasco perdeu o último jogo clássico contra o Flamengo, né? Deu o clássico contra o Flamengo, o último jogo. O Internacional sapecou o Santos 7-1 na sua casa. É importante frisar isso daqui porque também vai ser um jogo difícil, um jogo bem estudado, mas a necessidade absurda, mais a necessidade, ambos têm necessidade, mas a necessidade maior aqui, no meu ponto de vista, do Vasco, vai jogar em casa, veio de uma derrota. Já o Internacional vem empolgado com a goleada que teve, que fez em cima do Santos, né? 7-1. Então, é um jogo para gente levar pro live também. Mas o que o mercado espera para esse jogo? Vamos ver aqui, ó. Vasco e Internacional. O que o mercado espera para esse jogo? Já viu que como aqui já tá diferente? Mas por que tá diferente aqui as odds, Elton? Sei lá, por exemplo, no jogo do Santos eu tenho um favorito. Porque o Curitiba tá numa situação muito mais complicada do que o próprio Internacional, né? Então, a necessidade muito forte do Santos ganhar. E aqui eu já tenho um favorito. Aqui eu nem aqui eu já considero um favorito por odd, a 2,24 contra 3,90 e um backpat a 3,30. Então, são odds aqui que você pode tentar uma simetria, você levando pro live, operar um back Vasco nos momentos de pressão do Vasco ali, empurrado pela sua torcida, a necessidade da vitória, sim, é muito válido. Mas tome cuidado, tá? Tome cuidado. Se eu for pensar, né? Depois a gente vai entrar aqui nos méritos, vamos falar o que o mercado espera. Vamos ver o over 2,5 FT. Aqui, ó, olha a diferença pro jogo do Santos. É um jogo completamente com tendência under. O mercado não espera 3 gols nessa partida. Fato, não espera. Pelos placares que o Santos vem fazendo como mandante em casa, as médias dele, depois a gente vai dar uma olhada. Então o mercado não espera, 1,67, não espera. Ah, Elton, mas eu posso esperar uma bela de uma simetria aqui? Pode, cara. Se você for operar a simetria, entra com uma gestão mais conservadora.
Se você entra com 1%, tenta estar com meio. Se você entra com 1% no mercado de over, entra com meio. Se você entra com meio, entra com um quarto, 0,25 da sua stake. Tá? Ambas marcam. O mercado espera que ambos os times marcam? Não. Existe uma certa dúvida aqui absurda. Para os apaixonados para o BTTS, façam um estudo sobre isso. O mercado tem uma dúvida aqui, tá? Tem uma dúvida. Por quê? Porque também existe uma necessidade de pontuar do Internacional. Não esqueçam disso. A necessidade maior do Vasco, porque vai jogar em casa, precisa fazer o dever de casa, precisa fazer os 3 pontos. É uma final. A saída da zona de rebaixamento. Mas o Internacional também precisa fazer o dever dele, precisa pontuar. Vamos ver agora aqui como que tá o Vasco jogando em casa. Estão vendo? Eu gosto muito de fazer assim. Não adianta a gente fazer uma pré-análise, é igual eu falo para vocês, né? Tem muito mais informações para trazer, né? Mas às vezes a gente precisa ser mais criterioso. Não é chegar e falar, o que o mercado espera para esse jogo? Ah, o mercado espera para esse jogo isso. Calma, vamos ver, vamos estudar um pouco mais com calma. Tem uma campanha horrível, Vasco em casa? Não, são 6 vitórias, quase 50%. Perdeu 6 vezes e empatou duas. Por isso que eu tô colocando ali, por isso que o mercado colocou ali o Vasco também pela necessidade da vitória, necessidade de pontuar, necessidade must win muito mais elevada ali pro Vasco. Colocou um favorito ali por odd, 2,24. Mas e depois disso aqui também, né? Se eu for analisar o Internacional, como que tá o Inter Nacional, o Inter jogando fora de casa? O Internacional jogando fora de casa, você percebe que tem uma campanha ruim. Perdeu 7 vezes, deu 2 vezes, empatou 5. Maior incidência aqui é de empate do Inter. Handicap zero, Inter. Pode ser avaliado. Tinha uma necessidade também do Inter pontuar, não esqueçam disso. Se eu for olhar agora a média, né? Vamos falar um pouco aqui sobre as médias, né? Pegar a média do Vasco jogando em casa. Ó, média do Vasco jogando em casa, né? Você percebe que a média de gols aqui, ela é mais inferior que no jogo do Santos. Eu tenho uma média de gols marcado de 1,14 e sofrido 1,07. Ou seja, o Vasco não é um time que sofre muitos gols jogando como mandante, tá? Mas é um time que não marca muito também como mandante. Porque se eu for olhar a frequência, olha a frequência de gols aqui do Vasco. 42%, quase, né? 43% posso arredondar aqui. O Vasco não fez gol em casa. Quanto que corresponde? Quanto que corresponde? São 6 jogos. Ah, são 6 jogos. Tá abaixo de 50%? Tá, mas é bom ligar um alerta. Por isso que o mercado já está precificando ali um jogo mais voltado para under. E é um time também que, se for sofrer, sofre pelo menos um golzinho aqui, ó. 35% ele sofreu um gol. E 35% também ele não sofreu gol. Que são 5 jogos. Tá? E olha a incidência do BTTS 5 com o Vasco joga como mandante. Ó, 28%. Por isso que tá aquele 2,06 ali. Mas existe uma necessidade, às vezes você operar uma boa de uma simetria é muito bom. Vamos olhar o Inter Internacional. Vamos. Pior ainda, né? Olha a média de gols do Internacional jogando como visitante. Média de gols sofridos sofre um pouco mais, 1,29. E como visitante tem 0,57%. Ou seja, eu tenho uma frequência aqui, ó, nacional, 50% ele não fez gol. Muita coisa.
colocar aqui a nível didático. São 7 jogos. Ele não fez gol. E sofrer, ele sofre, ó. Você percebe que ele sofre um pouquinho mais, ó. 28% só ele não sofreu gols. 4 jogos. Dado interessante, abaixo de 30%. Eu gosto. Eu tenho o Vasco ali que tem uma média pelo menos de um golzinho. Isso que é um jogo precificado under. Ah, os dados não mentem. Vamos ver a relação deles aqui, ó. Frente a frente. Vamos pegar aqui, ó. Vasco. Ó. Olha o over 2,5 FT, ó. 29%, 29%. Até pro over 1,5 FT pro Vasco jogando tá embaçado. 36%, ou seja, 5 jogos só. E aqui também, ó. Aqui já tem uma incidência melhor, ó, 64%. Então quem puxa essa média pro alto do over 1,5 FT ali é o Internacional. O legal é que os dois sejam equilibrados. 9 jogos. Quem marcou primeiro? Aqui já tem um dado legal. 50% dos jogos, jogando como mandante, o Vasco abriu o placar. Ou seja, 7 jogos. Eu tenho só 29%, 4 jogos, o Internacional abriu o placar jogando como mandante. Over 0,5 HT, por isso que o dado é baixo, ó, sem sofrer gols. O Vasco é um time que não sofre muitos gols no HT, ó, 64%, ou seja, 9 jogos. E aqui eu tenho 43%, ou seja, 6 jogos. O Inter sofre mais um pouquinho de gols no HT do que o Vasco. Agora em marcar, ambos não marcam. Olha os dados aqui, ó. 71% contra 79%. Eles não marcam gols no HT e também tem uma certa dificuldade de sofrer gols no HT. Tá? Isso se encaixa por quê? Vamos voltar aqui, ó. Isso se encaixa nisso aqui, ó. Olha a incidência do over 0,5 HT 61%, do over 1,5 FT 50%, BTTS 36%. Isso quer dizer que não vai sair, não, Elton. Isso quer dizer que você precisa ter esses dados para você levar para o live, para você tomar a sua melhor decisão. Tá? Aqui vão abrir um pouco aqui em relação ao CV, curva de variação. Ó, aquilo que eu falei para você, ó. 36% e 64% do over 1,5 FT. Tá? Média de gols marcados. Vi média de gols marcados. Mandante, 2,20. E eu tenho do Inter 0,40. CV alto, tá? 2, não. Média de gols sofridos. Você percebe que o Vasco nos últimos 5 jogos sofreu um pouco menos do que o Inter jogando com tem o custo de variação alto. Isso quer dizer, de novo, friso não, isso quer dizer que não vai ser gol? Não, isso não quer dizer que não vai ser gol. Nada é 100%. Se fosse 100%, teria um monte de bilionários na pós-esportiva. Aqui é um dado que você precisa levar, você precisa ter anotado, você precisa ter, né, a gente está fazendo uma pré-análise aqui. Isso interfere o que o mercado espera pro jogo também. Vou analisar, né, over 2,5, como a gente falou, mercado precificando under esse jogo, 2,5. Se eu pego o over 1,5 FT, ó, 1,47. Para mim, para nossa linha aqui, é uma odd abaixo, tá? Abaixo de 1,35 pra gente. Mas tá a 1,47. Bom para você esperar essa valorização desse over 1,5 FT acima de 1,70. Excelente. Tenha paciência. Vou até tentar buscar esse over 1,5 FT numa odd acima de 1,70 pela cidade de Vitória do Vasco. Mas é um time, uma equipe que tem certa dificuldade de criar jogadas. Já o Inter é muito forte nos seus contra-ataques. Se o Inter sair na frente, você tá nesse over 1,5, melhor ainda. Então, vamos levar pro live. O que eu quero dizer para você é que o mercado está precificando o jogo under. Às vezes você nem pegar esse, Elton, o jogo não tá legal, então espere valorizar essa linha de gols. Ou o over 1, vamos lá.
Tá baixo porque o jogo não começou. Ou over 1, que um gol é void, ou mais 1,25, que um gol é meio head. Três mercados para você poder observar. Mais o over 1,5 FT, ou mais 1,25, linha de gols, ou o over 1. Beleza, pessoal? Estamos entendidos? São dois jogos extremamente importantes. O jogo com mais probabilidade de sair gols é o jogo do Santos. Então vamos levar pro live. Dito isso, só para encerrar, cara, vou deixar aqui para vocês aqui no link da descrição aqui para vocês venham conhecer aqui a Pós-BF. Friso novamente com vocês. Tem bastante coisas legais aqui. Depois eu vou, a Leandra mesmo vai fazer depois, ó. Tem o BF Tools deles. Depois eu vou pedir para a Leandra vai gravar um vídeo bem legal sobre o bot que a PostBF disponibiliza, que é muito bacana, tá? Vou deixar o link na descrição. Aqui você pode fazer seu cadastro aqui, receber um bônus de R$ 5 e venha conhecer toda o que essa exchange vem trazendo para vocês aqui. Muito bacana. Tem muita coisa legal aqui para você explorar. Muita coisa mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso, tamo junto, fique com Deus, disciplina, se inscreva no canal, compartilhe, que isso também nos fortalece demais a crescer cada vez mais, beleza? Tamo junto e até mais.